Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesta nossa aula de Geografia de hoje, trataremos de um assunto chamado orientação no espaço ou orientação no espaço geográfico. Um assunto interessante, um assunto importante e o qual nos debruçaremos nessa nossa aula de hoje. Então, antes de falarmos o que é orientação, o que é orientar-se no espaço geográfico, eu tenho certeza que todos conhecem aquela história, uma história muito antiga, uma fábula do Joãozinho e da Maria. Eu tenho certeza que todos conhecem. O Joãozinho e a Maria, eles foram levados pelo pai e a madrasta para serem abandonados na floresta. Sabendo disso, Joãozinho ele decidiu criar uma estratégia para poder voltar, saber como voltar. E a estratégia que ele desenvolveu foi, durante o trajeto, ele foi jogando pedrinhas pelo caminho. Assim, ele teria condições de retornar até a sua casa, e ele conseguiu. Então, essa história ela já nos ajuda a entendermos o que é orientação. Orientar-se significa indicar as direções para se deslocar no espaço geográfico e chegar em um determinado lugar. Então, o conceito de orientação é muito simples. É indicar para onde ir para poder chegar em um determinado lugar. Em que direção que eu vou? Para onde eu vou? Como eu vou chegar? E saber também voltar, retornar. Então, para se deslocar, precisamos primeiramente conhecer noções básicas. Toda orientação exige noções básicas, como a frente, a retaguarda, a direita, a esquerda. Então, para nos orientarmos, primeiramente precisamos conhecer essas noções de lateralidade, o que é direita, o que é esquerda, o que é a frente, o que é a retaguarda. Isso vai nos ajudar bastante a nos orientarmos no espaço geográfico. Para a orientação no dia a dia, as pessoas utilizam pontos de referência. Você é perto do parque, ou é perto de um rio. Quando você encontrar uma determinada mata, um determinado lago, um determinado museu. Então, existem pontos de referência que vão situar as pessoas na orientação delas. Então, para a orientação no dia a dia, as pessoas utilizam pontos de referência. Pode ser um rio, pode ser um lago, uma floresta. Ou numa cidade, pode ser uma igreja. É perto da igreja, é em frente à prefeitura, é atrás da praça. São pontos de referência. São pontos visíveis que a maioria das pessoas conhece, são pontos que se destacam. Então, para a orientação no dia a dia, é importante conhecermos pontos de referência e também aquelas noções do que é direita, do que é esquerda, do que é a retaguarda. Retaguarda é para trás. Então, vamos dar um exemplo para que fique um pouco mais claro. Vamos imaginar que eu esteja aqui e eu queira chegar até aqui. E aí uma pessoa ela vai me orientar, ela vai indicar as direções para eu chegar até aqui. Qual vai ser a orientação dela? Ela vai falar, siga em frente, vire a segunda à direita. Então, assim eu vou chegar ao meu destino. Então é comum na nossa orientação do dia a dia, as pessoas dizerem, olha, você segue em frente, tem uma igreja, tem uma praça, vira a terceira rua à direita, à esquerda. Porém, para nos orientarmos em espaços maiores, no ar, no mar, ou em um deserto, por exemplo, onde não há pontos de referência
tão simples, o homem ele se utilizava principalmente da orientação pela observação do movimento aparente do Sol. Por que do movimento aparente do Sol? Porque, na verdade, o Sol ele não se movimenta. Na verdade, é o planeta Terra que se movimenta, que gira em torno dele mesmo. E, ao girar, temos a sensação de que é o Sol que está se movimentando. Então, por isso, falamos movimento aparente do Sol. Na verdade, não é o Sol que está se movimentando, é o planeta Terra. Assim, observando este astro, qual? O Sol. O homem ele percebeu que o Sol ele sempre surge e desaparece nas mesmas direções. Então, tendo o Sol como referência, vamos indicar alguns nomes de direções. Então, vamos lá. Apontando meu braço direito para onde o Sol nasce, precisamos dar um nome a essa direção. Ela se chama leste, ou este, ou nascente. Na direção oposta, temos o oeste, ou poente. À frente eu tenho o norte, à retaguarda eu tenho o sul. Então, o Sol ele era muito utilizado para as pessoas se deslocarem no espaço geográfico, para poderem ir a um determinado lugar e também para poder retornar. Porque para retornar era só observar o Sol e seguir a direção oposta para poder voltar. Porém, a própria necessidade humana fez com que houvessem outras direções, porque só essas 4 não é suficiente. Imagina que eu preciso indicar essa direção aqui. Ó. A pessoa tem que vir para cá para chegar no determinado lugar, ou para cá. Então, outras direções precisaram ser criadas para poder a orientação ser correta, ser completa. Assim, vai surgir a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? A rosa dos ventos é a figura que contém todas as direções de orientação. Vamos lá. Aqui eu tenho onde o Sol nasce o leste ou este, onde ele se põe o oeste, à frente o norte, a retaguarda o sul. Só que, e se eu orientar a pessoa para vir para cá? Por isso que outras direções foram necessárias. Essas 4, norte, sul, leste, oeste, essas direções são chamadas de pontos cardeais, ou seja, são as principais direções. Temos também os pontos colaterais, que vão ser aqueles formados de 2 cardeais. Por exemplo, aqui nós temos o Nordeste. O Nordeste está entre o Norte e o Oeste. Aqui eu tenho o Sudeste, entre o Sul e entre o Oeste. Aqui eu tenho o Sudoeste, entre o Sul e o Oeste. Aqui eu tenho o Noroeste, entre o Norte e o Oeste. Então, Nordeste, Sudeste, Noroeste, Sudoeste são chamados pontos colaterais. Fernando, existem outros? Claro, o homem precisa de muitas direções. Só que, na nossa aula aqui, nós não vamos precisar ficar aprendendo todas as direções da rosa dos ventos, até porque são muitas. Precisamos saber 8 direções principais. O norte, o sul, o leste, o oeste, o nordeste, o noroeste, o sudoeste e o sudeste, ok? Então, a partir da orientação pelo Sol e a partir da rosa dos ventos, indicando as direções, o homem ele começou a elaborar os mapas. Então, todo mapa precisava de uma rosa dos ventos para se orientar. Porque se eu der uma folha de papel, a pessoa não vai saber para onde ir. Então, quando ela sabe onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, o que é para frente, a retaguarda, ela vai poder se orientar bem dentro daquele mapa, vai conseguir chegar onde precisa.
Porém, as necessidades humanas, elas sempre exigem novas invenções, novas formas de se localizar, se orientar no espaço geográfico. Imagina um navio, por exemplo, pelo mar, precisando chegar em outro continente. De dia, tudo muito bem. Para onde o sol nasce, eu tenho leste, para onde o sol se põe, eu tenho oeste, para frente eu tenho norte, a retaguarda o sul. Porém, de noite, como fica a orientação naquele mar gigantesco, naquele oceano gigantesco? Como se orientar ali? Então era comum os navios, muito tempo atrás, ficarem perdidos. Às vezes tinha que chegar num lugar, no meio do oceano, o navio se perdia, não tinha uma direção certa, chegava em outro lugar. O homem ele ainda tentava se guiar pelas estrelas, mas o homem precisava de uma forma melhor, de uma tecnologia para poder se orientar no mar de noite, por exemplo. Então, ele desenvolve um aparelho, um instrumento, uma tecnologia chamada bússola. O que é uma bússola? Bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento, criado na China no século I, foi utilizado na navegação como forma de localização e orientação e até hoje é considerada uma das maiores invenções. Então, a bússola, por que ela é importante? Por que ela foi importante para a navegação? Então, primeiro, vamos observar essa bússola aqui. De noite eu não tinha noção das direções, do que era norte, do que era sul, leste, oeste. Até que o homem ele descobriu que uma agulha ela sempre apontava na mesma direção, que é praticamente o Polo Norte, é bem perto do Polo Norte. Então, isso por conta da atração magnética que existe próximo ao Polo Norte da Terra. Então, existe uma atração, essa agulha funciona como um imã para o Polo Norte. Então, a agulha aponta para o norte, eu sei onde é o norte. Se eu sei onde é o norte, eu sei todas as direções, porque a oposta ao norte é o sul. Na linha formando uma cruz, eu sei qual vai ser o leste e qual vai ser o oeste. Então, se a bússola sempre aponta para o norte, os navios à noite eles usavam a bússola para saber onde era o norte, onde era o sul, o leste, o oeste. E assim os navios sabiam para onde estavam indo e sabiam voltar. E quando precisasse ir novamente naquele lugar, no oceano, no mar, ele já sabia a direção certa para seguir, para chegar de novo naquele lugar, sem se perder. Então, a bússola serviu muito para as grandes navegações, para os navios poderem chegar onde precisavam, no lugar certo. Atualmente, pessoal, não precisamos mais ficar com uma bússola por aí para poder se orientar. Hoje nós temos a tecnologia do GPS. O que é o GPS? GPS é uma sigla em inglês que significa Global Positionation System. Sistema de posicionamento global é uma tecnologia para localização e orientação, que funciona como? Existem aparelhos, instrumentos lá na atmosfera, chamados de satélites, que eles captam imagens de uma parte da Terra, do planeta Terra, da superfície. O satélite, então, ele capta imagens da superfície. Por que precisamos de vários satélites? Por que tem vários? Tem 24 satélites. Para poder, todos eles, poderem localizar qualquer coisa no mundo inteiro. Então, um satélite só não conseguiria dar conta de localizar tudo. Então, se eu tiver com um GPS, o GPS vai emitir
uma informação para o satélite vai dar a minha localização, vai dizer onde eu estou. E também o GPS, se eu precisar chegar em um determinado lugar, seguir uma rota, o GPS que funciona por satélite também vai conseguir me dar a rota correta que eu preciso para chegar naquele lugar. Se eu estou em Sapucaia, o aparelho vai enviar uma informação, uma onda para o satélite vai me localizar. Então, o satélite vai me localizar. E aí eu preciso chegar aqui. O satélite vai dar a rota correta para chegar onde eu preciso. Então, o sistema de orientação do GPS, ele te localiza e ele orienta para você fazer a sua rota e chegar onde você quer. Todos os aparelhos celulares hoje praticamente têm GPS. A gente vai para cidades longes que a gente nunca foi sem muitos problemas. Porque o satélite está lá de cima, ele sabe o trajeto que você está seguindo. E ele já sabe também onde você precisa chegar. Ele já fez até a tua rota. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um GPS no meu carro, esse pontinho aqui é o meu carro se deslocando. Ele vai informando, emitindo um sinal para o GPS vai localizando ele, vai dizendo por onde o meu carro está indo. Se ele foi roubado, o satélite está dizendo para onde ele está indo, por exemplo. Então, o GPS é uma grande tecnologia criada pelo homem que tem uma grande utilidade para nossas vidas atualmente. E os principais usos da rosa dos ventos. Vamos ver para que serve a rosa dos ventos hoje. É evidente que ninguém mais se orienta com uma bússola, precisando saber onde é o leste, onde é o norte, o sul. Hoje em dia o GPS ele é a principal tecnologia para orientação e para localização também. Então, qual o uso da rosa dos ventos hoje na geografia? A rosa dos ventos ela serve para localizar um lugar em relação ao outro. Então, com a rosa dos ventos, eu vou pegar um exemplo aqui e vou localizar um lugar em relação ao outro. A escola. Onde a escola está em relação ao estádio? A escola está a sul do estádio. Então, vamos completar esse exercício aqui para ver se a gente entendeu. Observe a ilustração, essa daqui, essa cidadezinha. Considerando a escola como ponto de referência, localize os pontos indicados utilizando somente os pontos cardeais e colaterais. Vamos lá. O aeroporto localiza-se O aeroporto está nessa direção aqui da escola. Essa direção é a noroeste. Então, o aeroporto localiza-se a noroeste da escola. O estádio de futebol, aqui, localiza-se a essa direção. Essa direção é qual? Norte. Então, o estádio de futebol localiza-se a norte da escola. A rodoviária localiza-se onde em relação à escola? A rodoviária aqui, ó. Que direção é essa aqui? Essa direção é a direção sudoeste. Então, a rodoviária localiza-se a sudoeste da escola. E o parque localiza-se O parque está nessa direção aqui. Qual é essa direção aqui? É a direção sudeste. Então, a rosa dos ventos, ela localiza um lugar em relação ao outro. Exemplos. Uruguai. Uruguai está onde em relação ao Brasil? Uruguai, essa direção é qual? Essa direção é qual? É o sul. Vamos mais. O Suriname está onde em relação ao Brasil? Essa direção aqui é o norte. A Bolívia está onde se localiza a Bolívia em relação ao Brasil? Essa direção aqui
é a oeste. Agora vamos ver quem é esperto. A Venezuela localiza-se a... Qual direção é essa? Noroeste do Brasil. Então, a Rosa dos Ventos tem essa utilidade de localizar um lugar em relação ao outro. E também a Rosa dos Ventos ela serve para dividirmos um espaço geográfico. Olha aqui a América. Eu dividi a América usando os termos da Rosa dos Ventos. Ó, vamos fazer uma Rosa dos Ventos aqui. Norte, centro e o sul. Como a América é muito comprida, eu dividi a América em América do Norte, América Central e América do Sul. Outro exemplo também do uso da Rosa dos Ventos para dividir um espaço. O Brasil, região Norte, região Nordeste, região Nordeste que está entre o Norte e o Oeste, região Sudeste, região que está no centro, mas um pouco mais para o Oeste, e aqui região Sul. Se você for lembrar da Rosa dos Ventos, você vai ver que vai dar certinho. Ó, Norte, Sul, Leste, Oeste. Para cá, Nordeste, Sudeste. Perceberam como que o Brasil ele foi dividido utilizando os termos da Rosa dos Ventos? O estado de Minas também foi dividido utilizando os termos da Rosa dos Ventos. Aqui, norte de Minas. É só colocar uma Rosa dos Ventos e dividir o espaço. Norte de Minas. Aqui, sul de Minas. Aqui, centro-oeste de Minas, ou região central, aqui mais para o meio. Aqui está errado. Não é nordeste de Minas. Essa região aqui, entre o norte e o oeste, é o noroeste de Minas. Então, eu divido o espaço geográfico, seja um continente, seja o Brasil, seja um estado, utilizando os termos da Rosa dos Ventos. Até mesmo uma cidade, cidades grandes, elas são divididas. Tem o seu espaço dividido utilizando a Rosa dos Ventos. Para onde o Sol nasce, zona leste, para onde o Sol se põe, zona oeste, para frente, zona norte, a retaguarda, zona sul. Então, assim nós concluímos essa nossa aula de orientação no espaço geográfico. Espero que tenha ficado claro.